Buenas pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma semana hoje, segunda-feira, dia 11 de 12 de 2023. Agora são 7 horas e 56 minutos. E vamos lá dar uma olhada como é que está o mercado de commodities lá fora, como é que está o mercado no mundo, né? E ter uma ideia do que pode acontecer durante a semana, dar uma espiada nas notícias também, ver se tem alguma coisa interessante que possa movimentar o mercado durante essa semana. Lembrando que o ano está terminando. Então é natural que conforme vai chegando o final do ano ali, já a partir da segunda semana, né, quase que terceira semana de dezembro, o mercado começa a ficar um pouco mais calmo, começa a perder um pouco a liquidez, isso é normal, é natural, né? Então não é aquelas semanas que vai ter, não são aquelas semanas que vão ter muito movimento, muita notícia, a não ser que alguma coisa muito específica aconteça. Beleza? Então vamos mudar minha tela aqui e vamos dar uma espiada já como é que está o mercado lá fora. E nós já temos de cara que o Bitcoin caindo 3% agora, né? Então voltando um pouco, o Bitcoin que está aí subindo bastante nos últimos dias, tem feito uma alta aí que voltou a virar notícia, né? E aí, já passando para a parte de commodities aqui, basicamente tudo em queda com exceção da soja, destaque para o gás natural, caindo 7,32% agora, né? Ele é bem mais volátil que os outros ativos, então não aconteceu nenhuma catástrofe mundial em questão de gás natural. Ele é realmente mais volátil. E aí nós já podemos olhar aqui o cobre caindo 0,87, minério de ferro caindo 0,37. Então cobre e minério de ferro que gostam de andar meio juntos, né, os dois caindo ali. Então isso já é um pouco importante aqui para o Brasil, principalmente a mineradora, siderurgia, tanto no Brasil como no mundo. A gente vê Vale, no América, uh, enfim, diversas outras mineradoras do mundo. Né? Aí já na sequência nós temos aqui o milho caindo 0,43, ouro caindo 0,30, petróleo Brent 0,78, WTI 0,90 de queda. E outra coisa também importante, a gente sabe que o Brasil tem uma correlação muito forte com o petróleo, então se o petróleo dispara, a Bolsa Brasileira muitas vezes acompanha. Se o petróleo afunda, nós também acompanhamos. Então o petróleo aqui na casa de 70, 75 dólares, o WTI e o Brent. E está num preço relativamente ok ali, né, que precisaria subir bem mais ali para dar um cenário um pouco mais inflacionário. Prata também caindo e a soja, a única aqui subindo 0,30, 0,33. Então nós temos commodities agrícolas basicamente todas em queda, com exceção aqui da soja, commodities metálicas todas em quedas e commodities energéticas também todas em queda. Lembrando que final de ano é um período que é natural, um período de, na verdade é sazonal, né? Um período de alta em muita parte das commodities, principalmente ali a parte de agrícola, tem muita alta, e tem demanda também na questão de o próprio gás natural e o próprio petróleo tende a subir nesse período devido principalmente à questão de inverno no hemisfério norte, então é uma sazonalidade por temperatura, por demanda. Né? Então existem dois tipos de sazonalidade, que é a sazonalidade de plantio, né, sazonalidade com base em tempo, temporal mesmo, e tem a sazonalidade de demanda, que é no caso de petróleo, por exemplo, que é com base, né, principalmente em temperatura, utilizado para aquecimento, utilizado para transporte, utilizado para, enfim, né, milhares e milhares de subprodutos. Já as bolsas, nós temos aqui S&P caindo 0,12, Dow Jones caindo 0,07, a Nasdaq caindo 0,23, né, e já na sequência a gente pode dar uma espiada aqui nos juros subindo. Então, basicamente, nós temos commodities em queda, o mercado futuro, principalmente americano aqui por enquanto, em queda também. Juros americanos de 2 anos 0,35 de alta, de 10 0,19 e o de 30 0,24. Nós temos juros subindo lá fora, né? O mercado um pouco mais avessa a risco, né? Um pouco mais pé no freio quanto a risco. O dólar, o DXY subindo 0,01, então é basicamente ele no 0 a 0. Frente aos principais pares, basicamente também no 0 a 0, mas todos, né, no lado verde, na parte, né, mais altista, subindo. Já o Japão aqui, né, contra o Japão, está subindo 0,87, subindo relativamente bem. Os mercados emergentes está meio a meio, mas a maioria deles sobe, tudo 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. Então, nós temos essa ideia. E aí, confirmando isso, nós já temos o VIX subindo 5,91. 5,91 pode parecer uma alta muito forte, mas para o VIX, que balança bastante, não é nenhum absurdo. É uma alta relativamente ok, não é nem um pouco absurdo. Mas de cara a gente já vê o quê? Que o mercado, principalmente o mercado americano, está o mercado hoje, né, agora, às 8 horas da manhã,
está o mercado um pouco mais avesso a risco, né? Commodities caindo, futuros caindo, juros subindo, índice de volatilidade, né, que é o VIX, subindo também, tá bom? Fretes marítimos ficou no 0 a 0, tinha subido muito aqui, né, nas últimas semanas, depois deu uma queda um pouco mais bruta. Isso aqui é um índice muito importante de se acompanhar, diz muito a respeito do preço, da precificação dos produtos, né, porque o frete é uma coisa que impacta e muito, né? Na época da pandemia lá, uma das coisas que fez muita inflação, que fez muito preço de muita commodity e de bens em consumo geral, foram os fretes, porque não tinha literalmente container no mundo mais. Não tinha. E até hoje está meio estrangulado. Daí que tem uma coisa que navio não é uma coisa que é feita em 2 semanas, é encomendado, né, para anos para frente. Então não tinha navio e não tinha container. Então a coisa ficou realmente complicada lá na época da pandemia, por isso que tudo subiu, né? Ou melhor, isso foi um dos motivos, né, uma das coisas que ajudaram, que contribuíram que o preço subisse. E deu uma subida nos últimos dias, nas últimas semanas aqui, e isso é uma coisa que é bom sempre ficar observando. Tá bom? Vamos dar uma espiada aqui nos índices. Índices asiáticos, nós temos aqui a grande maioria em alta, né? Destaque aqui para o Bit100 caindo 1,58 e o Hansen 0,84, o restante basicamente tudo em alta, o Nikkei subindo 1,56, melhor, subiu, né? 1,56, nós temos aqui SZC 0,82 de queda, Xangai 0,74, a Arábia subindo a 0,70, a Austrália com 0 a 0, mas de forma geral aqui na média eu diria que a Ásia está mais altista do que baixista, né? Até os que estão abertos e os que já fecharam. Nos índices europeus o mercado está meio misto. Nós temos DAX aqui, que é o índice importante, caindo 0,11, IBEX 35 0,29 de queda, né? Já o CAC 40 0,06 de alta, o OMSX aqui caindo, subindo 0,41, Eurostock 0,02 de alta, aí tem FTSE, o da MIB aqui subindo 0,20, caindo 0,20, o FTSE 100 caindo 0,68, Rússia 0,73, então tá bem misto ali, alguns subindo, alguns caindo, nada muito definido aqui na Europa, né? Mas de fato o que mais tem são índices caindo e o que mais se movimenta são os de queda aqui. Então tá mais baixista do que alta. Se a gente fosse botar uma média, a Europa caindo, nós temos os Estados Unidos caindo e a Ásia aqui um pouco mais alta. O petróleo aqui deu uma aceleradinha um pouco na queda aqui, passando de 1% para baixo. Russell também é outro índice que eu gosto de acompanhar, caindo 0,18. Então, de forma geral, aí, o mundo hoje, por enquanto, pelo menos, um pouco mais a risco, né? Avesso a risco. Quanto a questões de notícia, para hoje, absolutamente nada de interessante, né? Então, a segunda-feira é bem tranquila. Deixa eu dar uma espiada na semana, se tem alguma coisa interessante para a semana. IPCA, IPCC dos Estados Unidos, né? IPCA, na verdade. Muita coisa aqui, muita coisa. Crescimento do setor de serviços, mas nada que vai impactar. 10,5 IPP mensal, estoque de petróleo bruto também não vai movimentar mercado. Taxa-alvo de fundo Fed, taxa Selic, vai ter daqui uns dias, declaração de FONC, aqui ó. Então, que dia que é isso aqui? Vai ser na quarta-feira, famosa, né? Super quarta. Aí tem projeções econômicas do FONC, declaração de FONC, coletivo de imprensa do FONC. Então aqui pode ter um pouco de volatilidade, um pouco de, né, de mercado um pouco mais a risco aí por volta das 16h30. Aqui na taxa alvo de fundo aqui também às 15 horas pode ter um pouco mais de volatilidade. E às 18 horas é a Selic, né, que provavelmente cai mais um pouquinho aí. E aí já depois é o Banco Europeu com decisão de taxa de juros na quinta-feira, venda de varejo, né? Mas aqui não vai impactar muito o Brasil, não impacta muito, é pedidos de inseto seguro-desemprego, né? Na quinta-feira ainda, dado importante, dado que pode dar uma movimentada ali na quinta-feira pela manhã. E aí depois venda de varejo, coletivos de imprensa do Banco Central Europeu, folha de balanço do Fed, né? E aí já virou China, também de madrugada alguns dados aqui de varejo é o final de ano, né? E deixa eu ver o que mais tem interessante aqui na sexta-feira. Vamos ver o que tem de serviço. PMI do setor de serviço, dado importante, né? Então, é isso. Então, ali acho que um dia talvez mais relevante na semana seja na quarta-feira, né? Não pela decisão da taxa Selic aqui, mas também tem declaração de FONC e tudo mais, então pode ser um dia um pouco mais relevante. No mais, semana aí, né, com algumas notícias, mas nada assim de notícia macro muito forte. Beleza?
Então vamos dar uma espiada lá nos gráficos. Então vamos lá, milho gráfico semanal, esse aqui é o contrato F24, eu estou operando o contrato de janeiro ainda, devido à liquidez. Então milho numa região de topinho lá, 71,40, subindo bem, vem subindo legal aí nas últimas semanas, então desde lá os 60 e poucos vem subindo legal, já tem aí quase 10 pontos de alta, claro que com um certo balanço, é normal, mas vem subindo bem. No gráfico diário, deixa eu apertar aqui, no gráfico diário dá para ver que ele sobe, volta, fica lateral aqui um período, depois anda um pouco, né? Desde aqui o 65 andou bem, um pouco de balanço, é normal, subiu e subiu bem. Tem aqui uma região de média aqui em cima, que eu quero ver o que acontece. Eu desenhei um tempo atrás uma espécie de um canal, que ele está indo ainda dentro desse canal. Ah, por que tu deixa toda essa riscalhada no... Por que tu não apaga, não limpa? Eu gosto de deixar isso, porque eu gosto de toda vez que eu abro o gráfico aqui, eu gosto de enxergar o que eu pensei um tempo atrás e se as coisas que eu pensei faziam sentido. É uma forma de eu avaliar, né, se o meu pensamento, né, o meu senso crítico é algo que muitas vezes dá certo ou só falo besteira. Então eu gosto de deixar isso aqui para eu, porque a gente não lembra tudo que a gente fala, né, há 2, 3 semanas atrás, um mês atrás. Né? Então a questão que eu gosto mesmo de deixar isso aqui, até que descaracterize muito, né, os desenhos, aí eu começo a limpar. Às vezes, não, logo eu limpo tudo, mas de forma geral eu gosto de deixar mesmo ali. Então nós temos o milho numa região de topinho aqui, numa região de alta aqui, lá fora hoje está caindo, a soja só que está subindo. Então assim, a tendência aqui é de alta, aquela história de sempre. A tendência aqui é de alta, desde aqui vem subindo bem, legal, tá com tendência de alta. Pela sazonalidade, o milho sobe no final de ano, é normal, é natural. Tem a questão do El Niño aí que todo mundo, né, tá meio que descabelado com isso, que aqui no sul tá tudo embaixo d'água, pro resto do Brasil tá todo mundo, né, sol e calor e seca além do normal. Então isso obviamente que impacta nas lavouras, não tem como dizer que não. A grande questão é até quando vai e o quão forte isso vai ser. Isso é uma coisa que ninguém sabe. É uma coisa que ninguém sabe quando vem exatamente, e quando vem ninguém sabe quanto tempo vai durar de fato e qual a intensidade que vai ser. Então é uma coisa que até hoje ninguém explica. Né? Sabe o que é, o que acontece, acham por que acontece, mas o que gera acontecer, saber, vai acontecer tal ano, tal dia, vai ser de tanto a tanto, isso ninguém sabe. Então, isso gera, né, uma certa volatilidade, gera uma expectativa tanto ruim quanto boa e o mercado tende a fazer preço quanto antes. Então, assim, tá numa tendência de alta, tá subindo, tá legal, tá bacana, mas eu não compro aqui milho em 71. Né? Eu esperaria cair um pouco aqui para tentar comprar mais baixo, até mesmo faria uma operação um pouco mais arriscada, de tentar fazer uma venda aqui nessa região, se marcasse uma região boa aqui em cima e entrasse um volume de venda, né, seja, né, independente se é o volume de venda de pessoal que está realizando, de gente que está vendendo de fato, né, achando que vai cair, mas eu, pela simetria de risco, ficaria mais interessante uma venda aqui, com stop aí de 2 pontos, tentando buscar aqui uma correção mais profunda, 67, 68 nessa região, quem sabe até mesmo ele lateralizar um pouco aqui, e pela sazonalidade ele tende a subir, e depois sim, quem sabe, fazer uma compra um pouco mais baixo, aí fica mais confortável de comprar e ver se vai, e aí não sei, né? Só que a questão é, final de ano, já está final de ano, está acabando, geralmente eu não costumo virar o ano com trades posicionado em commodity, a não ser por opções, e aí já não é o caso aqui no Brasil, né? Então eu fico meio que naquela assim, às vezes vale a pena, não vale a pena, porque é final de ano, é festa, eu vou viajar, a gente aproveita um pouco, vai tirar uns dias fora, então eu de propósito eu não quero ficar, né, olhando tela toda hora, isso acaba gerando uma preocupação além do que eu desejava. Né? Então eu prefiro ficar de fora, o mercado tem todo dia, vai ter todo dia, eu vou morrer de velho, o mercado vai ter aqui ainda, então não vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos numa operação que eu vou perder, que vai me deixar mais pobre ou triste. Tá? Então, e não vou perder dinheiro mesmo. Mas enfim, a grande questão é essa. Eu vou ficar de olho aqui naquela região. Eu entraria vendido aqui para fazer um trade um pouco mais curto, 3, 4, 5 dias. Se ficasse interessante, comprar lá em cima eu acho um risco muito alto. Porque para ficar bom teria que andar e andar bastante. Então, se eu comprar aqui, eu teria que ver milho, né, pelo menos antes do final do ano, até lá perto dos 75, 76, e teria que subir uns 5, 6 pontos aqui até o final do ano, manter essa linha aqui. Não quero dizer que não vá subir, né, mas para compensar o risco ele teria que subir bastante. Então eu prefiro, né, acreditar que vai dar
uma acalmada, tentar vender, botar um stop mais curto e vir embora. Mas, por enquanto, tô só olhando. Beleza? O boi, deixa eu dar uma espiada aqui no boi. O boi, eu tô vendido no boi. Eu fiz uma venda no boi, comentei até, acho que lá no Telegram, se não me engano. Foi no Telegram. Tô vendido no boi, dormi vendido no boi, sigo vendido no boi. Não é o boi Z, é o boi F. BGI. F24 foi o que eu vendi. Tá até sem nenhum desenho aqui, mas tá basicamente bem parecido com o Z. Tá? Então, o boi, por que eu vendi? Eu vou botar no BGI Foot só para manter os desenhos, mas a, a ideia aqui é basicamente a mesma. O boi vinha subindo, chegou numa região, pelo menos aqui o Z, né? Chegou numa região de briga, aqui numa região de média. O F também estava sem muito parâmetro lá em cima. Veio, né, uma lateralidade. Repare que o boi está lateral aqui há bastante tempo. Né? Então ele vem desde setembro de lado aqui, do meio de setembro que ele lateralizou e não parou mais. Passou outubro inteiro, novembro, basicamente inteiro, né, no mesmo range de outubro. E aí dezembro ele foi um pouquinho para cima e está voltando um pouco aqui. O que eu fiz? Então, está numa região de topo, eu considerei tudo isso aqui uma lateralidade. Está numa região de topo, né? Numa lateralidade, o que eu faço? Vou vender alto, ponto, acabou. Não tem muita explicação que dá. Ia vender Z, mas Z, né, tá acabando. Então prefiro vender o F. Aí encaixou uma operação no F lá, vendi, estou vendido, dormi vendido. Né? Se vou continuar na operação, aí depende como é que vai andar. Eu esperaria que hoje andasse. Né? O que eu imaginei, por exemplo, o Z, o boi tentar corrigir um pouco e vir aqui embaixo, perto dessa região aqui, por exemplo, dos 244, algo do tipo, e talvez brigar um pouco aqui e se continuar, vir aqui nos 239. O BGIF, né, é semelhante também. Né? Então ele teria que vir brigar aqui, eu vou botar a linha aqui mais fácil. Brigar nessa região aqui, ó, que é basicamente onde ele já bateu, brigar nessa região aqui, então seria natural o boi apanhar um pouco aqui, até quem sabe subir um pouco hoje, mas eu gostaria que ele ficasse aqui de lado, não engrenasse para cima e depois voltasse um pouco, quem sabe brigar nessa região aqui de baixo, 243, e aí se perder um pouco das forças, voltar aqui para 240. Então eu enxergaria o boi dentro dessa lateralidade aqui, né? Eu enxerguei o boi dentro dessa lateralidade aqui. Como eu enxerguei dentro disso aqui, eu fiz uma venda lá em cima e estou vendido. Bom, acabou. Essa foi a lógica da operação. Vou continuar vendido o resto da vida? Não sei. Existe uma tendência de alta aqui nesse período, né? Daqui até lá? Existe. Está numa parte de baixo? Tá. Então é por isso que eu não sei até quando eu vou ficar posicionado. Eu sempre falo, quando eu entro em qualquer operação, seja comprado ou vendido, independente do ativo, se é índice, se é dólar, se é boi, se é milho, se é ação, se é opção, qualquer coisa, eu não sei o quanto eu vou ganhar. Não faço ideia. Pode ser que eu ganhe 1 para 1, 2 para 1, pode ser que eu ganhe nada, pode ser que saia no 0 a 0. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sei o quanto eu vou perder. Então quando eu entrei aqui, eu já botei um stop lá, já sabia o quanto eu sairia. Então se tudo der errado, eu perdi aquilo lá. Se der certo, eu não sei quando é que vai dar. Eu posso ficar posicionado aqui e o troço começar a cair e não parar mais, eu vou continuar vendendo e vou aumentando a mão. Eu faço preço médio a favor sempre. Então é o tipo de coisa que eu faria. Que eu faço, na verdade. Então por isso que eu tô, né, vendo se eu vou já posicionado, se eu vou continuar posicionado, então eu vou acompanhar o boi. Eu vou acompanhar o boi mais de perto que o milho, porque eu estou posicionado no boi. Basicamente é isso. O café, deixa eu puxar aqui o CF Foot, esse aqui é o contrato H24, café lateral. Né, então balançou, 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 subiu, né, deu uns tiros para cima com bastante força aqui, a gente acertou boa parte desse movimento para cima. Né, tentar um desenho bem esquisito aqui, ele lateralizou aqui embaixo. Falei várias vezes da compra bem nessa região aqui, ele já deu uma, duas, três, quatro aqui, até cinco compras. Claro que as últimas aqui com um alvo, né, melhor, uma andou bem menos. Né, mas essas aqui até que chegou a andar bem, ó, chegou a andar 10 pontos aqui, né, bateu aqui embaixo, voltou, chegou a dar lá 4, 5 pontos, essa aqui também foi lá em cima. E, só que não andou, né, ele bate, vai, bate, vai, bate, vai e não anda. Repara que ele está de lado aqui faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões que o café não anda. Né, então a volatilidade diminuiu um pouquinho aqui nos últimos 2 dias, então vamos ver o que acontece com o café aqui. Lá fora hoje também está caindo. Se cair, tem espaço para corrigir um pouco mais profundo. No gráfico semanal, ele fez uma semana muito bonita há 2 semanas atrás, depois corrigiu um pouquinho, mas a tendência, desde aqui de baixo, ainda é altista. Destaque para essa região de briga que tem, até posso pegar essa linha aqui de baixo, uma região de briga que tem aqui entre 230, perto disso. Então pode ser que ele
esteja apanhando mais ou menos como aqui foi. Olha quanto ele brigou aqui entre 220 e 230 aqui atrás, e ele pode ficar ainda um bom tempo nessa região brigando. Vai acontecer isso? Não faço ideia. Mas existe a possibilidade. Por que, que eu faço isso? Por que, que eu falo isso? Porque quem comprou aqui embaixo por algum motivo e segurou uma posição, pô, fica esperto aqui em cima, né? Não vamos deixar voltar esse negócio aqui, né? E acontecer, por exemplo, como aconteceu aqui. O café veio, subiu, brigou um tempão aqui, caiu um pouco, voltou, brigou de novo, voltou tudo, né? Então tem que aprender a realizar lucro e saber quando que é a hora de sair. Beleza? Mas não tem muito o que fazer. Tem que ficar aguardando ele esperar ele andar lá. Tá? A soja vem caindo já há alguns dias, né? Então, esse aqui é o gráfico semanal da soja. Como eu venho falado algumas semanas atrás, que no gráfico semanal ela está linda para queda. Inclusive, eu tinha desenhado um tempo atrás aqui, ela está quase que seguindo a linha que eu tenho feito. A região de briga aqui embaixo, ela brigou e meio que rompeu, então tem espaço para cair e cair mais fundo, que é uma coisa que eu já falava há bastante tempo. O que seria chato, porque ela passou 2022 inteiro dentro de um range aqui, né, de 25 e 28. 23, ela ficou aqui boa parte, metade do ano aqui, foi lá em cima, brigou lá em cima, e se voltar e fechar aqui, tá fechando o ano no mesmo preço. Então a gente vai abrir e fechar o ano no mesmo preço, se a soja parar por aí ou descer mais um pouquinho, não andar muito, seja para cima ou para baixo. Então isso seria uma coisa também ruim, né? Então o que eu vejo é que tá chato, ela tá num range de preço muito pequeno, né? Não digo muito pequeno, mas né, totalmente lateral sem tendência. O bom de operar commodity, é o que eu sempre falo e falei até esses dias no grupo do Telegram lá, que a commodity, principalmente milho, né, que a gente fala bastante de milho e boi lá, setups de seguidores de tendência são muito bons, mas isso em commodity em geral, porque na grande maioria das commodities elas são sazonais, e quando fala-se sazonais a gente tem períodos de alta, períodos de baixa, períodos ali que não faz nada, que fica de lado, né? Então isso é natural. Então como é um ativo que é sazonal, tem épocas de alta, épocas de baixa, independente se é um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, mas ela tende a ficar dentro desse ciclo eterno. Isso, o setup seguidor de tendência é muito bom. Quando ela entra numa tendência de alta, tende a ficar bastante tempo. Quando entra numa tendência de baixa, tende a ficar bastante tempo. Então, setup seguidor de tendência é bom. O que é ruim é quando ela entra naqueles períodos de lateralidade que existe dentro da sazonalidade. A gente tem que ficar esperto em saber mais ou menos em que época do ano que isso tende a acontecer, né? Então, isso é uma coisa que é bem importante a gente aprender. Olha a soja aqui, né? A gente pega a soja 2020, isso aqui foi, pelo amor de Deus, era melzinho na chupeta. Subindo sem parar, era só comprar, 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 comprar e vambora, né? Depois 21 aqui também embalou uma alta bacana aqui, só que em 22 aqui ela parou. 22 ela parou e não foi mais, balançou um pouquinho, até esse ano chegou a dar um boomzinho aqui, mas morreu, né? E tá voltando. Então assim, tá chato, tá lateral, o gráfico semanal tá caindo, quem vendeu lá em cima segue na venda, quem tá de fora, aqui é uma região de briga, mais embaixo é uma região de briga, então quem tá de fora pela simetria de risco é ficar esperto aqui para quem sabe até uma compra, se entrar um volume, uma força compradora bacana aqui, e para vender teria que vender mais alto. Então primeiro a gente espera ela bater aqui embaixo, brigar um pouco, subir, apanhar aqui em cima e sim pode vender um pouco mais, que aí vem junto um gráfico semanal. Seria basicamente isso. O dólar, gráfico diário do dólar, lateral, né? Então o dólar totalmente lateral, para cima e para baixo, sem muita direção. Lá fora está subindo um pouquinho, alguns está caindo, mas de forma geral os emergentes estão subindo um pouquinho. Então o dólar aí sem muita direção, né? Pelo menos aí desde, sei lá, início de novembro. Então vamos botar aí que está um mês e quase um mês e meio, o dólar lateral. Então me lembro quando ele estava em cima, veio caindo, a gente fez alguns trades aqui, fez trades aqui. Aqui eu não peguei essa pernada toda de baixo, estava meio esculhambado, muito pavio, eu já não gosto, né? O risco fica muito grande, aí foi feito mais alguns day trades só. E quando chegou aqui embaixo, eu comentei, ó, região de briga aqui, vamos esperar esse negócio decidir se vai ou não vai. Já faz mais de mês que ele está aqui e não sai do lugar, né? Então ele faz barra bonita para cima, barra bonita para baixo, mas não anda, está literalmente no mesmo preço. E aí se está ali, o que eu vou fazer? Nada, né? Então não fazer nada também é operar, né? Ficar de fora também é não operar, porque isso faz a gente não perder dinheiro. Então o dólar está totalmente lateral aqui, sem nenhuma direção. Vamos ver, tá? Parece que está tentando segurar aqui para reverter um pouquinho, né? Graficamente falando, assim, visualmente, parece que está mais verde do que vermelho, com barras fortes, mas sem continuidade. A gente não vê 2, 3 barras bonitas na sequência aqui. As últimas duas deu uma sequência legal,
mas teria que dar mais um pouco e romper aqui os R$ 5 para mostrar um pouco mais de força. E aí sim, quem sabe, subir um pouco mais. Mas, no mais, não tem muito o que fazer aqui. Basicamente é comprar aqui quando bate nos 4,90 e vender quando bate nos 4,97, 4,98 lá. Por enquanto é isso que tem funcionado. O índice, eu tinha falado, né, aquele segurinho de vida, segurinho de carteira aqui nessa região aqui de cima, para ficar esperto. Bateu aqui embaixo, região de briga, voltou aqui, agora fica interessante. Se caso a partir daqui ele começar a cair, a gente vai ter um topinho mais baixo aqui e aí mostra um sinal de fragilidade do mercado querer romper esse fundo e vir embora. Então eu vou ficar bem esperto nessa semana para ver se o índice, se ele voltar aqui em cima e romper topo, ótimo. Agora, se ele balançar aqui e começar a enfraquecer e querer voltar um pouquinho, talvez valha aquela operação de vender um pouquinho aqui para fazer um segurinho de carteira para ver se de repente vai que ele resolva corrigir um pouco aqui antes de talvez dar mais uma subida mais forte ou até mesmo, né, de terminar o ano um pouco mais abaixo aqui. Tá? Então vamos ficar esperto nisso aqui. No mais, não tem muito o que fazer. Quem comprou aqui embaixo segue comprado, ótimo. Né? Quem vendeu lá em cima, fica esperto para não romper topo. Quem fez a operação de venda aqui para seguro de carteira, bateu no 0 a 0 lá fora. Né? E quem comprou aqui nessa região aqui de baixo, ótimo. Então fica esperto também para não deixar voltar a romper. Beleza? Seria basicamente mais ou menos isso aí. Então tá, vamos lá. Boa semana, bons trades para todo mundo. Até mais. Tchau.